um pouco mais competitiva da equipe que entrou em campo contra o Fortaleza. Embora, na minha modesta opinião, eu disse ontem aqui, o Santos perdeu muito mais pela estratégia de jogo do que pela formação que ele mandou a campo. E também, é óbvio, pelos erros, pelas atuações individuais muito ruins, tanto do Jean Mota, que perdeu o pênalti e também não jogou nada, e o nosso querido Madison, que cometeu um pênalti absurdo. A gente vai falar muito sobre isso, eu quero ouvir a opinião de vocês, porque falaram muito do Jean Mota, criticaram o Jean Mota pela perda do pênalti, e ninguém falou nada do pênalti que o Madison cometeu, que na minha opinião, um pênalti pra lá de infantil e desnecessário. A gente vai falar sobre isso também. Não é isso, Natália? Boa noite. Boa noite, sextou, mais uma vez voltando sexta-feira à bancada deste querido programa. Não é o primeiro de 2021, mas é o primeiro com os caros colegas. Muita coisa pra gente falar. São Paulo vive aí uma crise que muitos dizem que a mídia que coloca essa crise, que não tem crise. Mas, enfim, fato é que o Raí falou ontem, na coletiva de imprensa, sobre o suporte que o Diniz vai ter, pelo menos até o final da temporada. Daniel Alves também falou bastante de toda a importância do Fernando Diniz na metodologia dele, na parte psicológica que ele impõe para os jogadores e o quanto é importante. Palmeiras, muito provavelmente, deve jogar com seus titulares. O Abel Ferreira deve manter a sua sequência com titulares. Perdeu para o Flamengo, mas deve manter a mesma linha de raciocínio contra o Ceará fora, até porque o Palmeiras ainda, de certa forma, briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E o Santos enfrenta o Goiás em casa. E eu parto do pressuposto que o Santos, no Brasileiro, tem que garantir a vaga ali no G8 e olhe lá, e tem que pensar muito na Libertadores em não perder mais peças. Esse é o meu destaque inicial. Fiquem conosco, tem muita coisa para a gente falar hoje aqui no programa Esporte por Esporte. E é isso aí, você que está em casa, quer participar, você já sabe, né? Nós temos aqui o nosso WhatsApp, você pode mandar mensagens aqui para nós pelo 997144833, é o telefone do nosso, é o número do nosso WhatsApp, e a gente aqui, na medida do possível, evidentemente não dá para ler todas as mensagens, porque graças a Deus a gente recebe aqui diariamente dezenas de mensagens, então, na medida do possível, a gente vai lendo aqui as principais. Se você enviou mensagem e eu não tiver tempo de ler, né, amanhã você tenta de novo e certamente vai ter mais sorte. Amanhã não, porque amanhã é sábado. Na segunda-feira você tenta de novo. Tá certo, Nelsinho? Quero saber a tua opinião sobre tudo, hein? Faz tempo que eu não ouço você. Ano passado você ficou afastado do programa, né, por causa das eleições. E eu quero saber o que você está achando desse momento do Santos, que vive, né, duas realidades, né? Uma fora de campo e uma dentro de campo. Qual a sua opinião sobre essa fase do Santos, Nelsinho? Boa noite, Wagner. Boa noite a você, telespectador amigo da Santa Cecília TV. O Santos vive dois grandes momentos, ou melhor, um grande momento e o outro caindo pelas tabelas, né? Esse lance de priorizar campeonato sempre fui contra. E não vai ser agora que vai ser diferente. Ah, mas sabe o que é? Tá chegando as finais aí, tem que poupar jogador. O jogador é pago para jogar futebol, ele está treinando e é preparado para isso. Ah, mas pode machucar. Ele pode se contundir num treinamento físico, por exemplo, né? Uma torção no tornozelo, enfim. O Covid, por exemplo, que está pegando aí, não sei como, porque os jogadores tinham que estar isolados. Tanto o jogador do Santos, bem como do Palmeiras, tinham que estar isolados. Até da própria família, porque estamos vivendo aí um clima de uma grande final de Libertadores. Então, já há algum tempo, eu acho, né, particularmente falando, que esses jogadores deveriam estar isolados e participando, concentrados o tempo todo, tanto no Brasileiro, né, para as partidas do Brasileiro, bem como também a grande final da Libertadores. Contra o Fortaleza, a gente percebeu que ele levou realmente uma garotada para jogar contra um time que está no tudo ou nada, bem da verdade. E a gente costuma ressuscitar defunto, né, como todo mundo fala. E o Fortaleza saiu da zona de rebaixamento em função da vitória diante do Santos por 2-0. Ah, mas sabe o que é o Jean Mota? A gente não tem uma câmera do fundo pegando também a batida de pênalti dele. Muito embora grande parte da mídia, pelo menos, fala que ele bateu muito mal. Mas, Nelsinho, você não acha que o pênalti cobrado, rasteiro, não tão perto da trave, aquele pênalti que passa assim meio metro da trave, não facilita para o goleiro?
rasteiro e no canto. O goleiro, ele achou um canto e foi. Mas assim, quando o jogador acerta rente à trave, bem no canto, mesmo que quando o goleiro acerta o campo, é difícil de pegar, não é? Não sei, se eu tivesse uma câmera no fundo, eu estava falando aqui na mesa antes de iniciar o programa, talvez eu consolidasse esse pensamento de todos, né? Mas nesse momento eu prefiro ainda, porque foi uma câmera na lateral, né, que pegou. E deu a impressão que o pênalti não foi tão no canto. Ele não tocou no meio, no centro, ele tocou no canto, entendeu? Bola rasteira. E sem muita força, né? Não sei da velocidade, é o que eu estou te falando, tinha que ter uma câmera lá atrás. Agora, é o que eu falei, né? O Cuca tem que priorizar todos os campeonatos, né? Até porque a única janela para a gente chegar na Libertadores é o Brasileirão, né? A exceção da Copa do Brasil, que já saímos fora também. Então, esse lance de priorizar campeonato, para mim, não cola. E nós nos demos mal ontem, estamos na 9ª posição, junto com o Corinthians, com o mesmo número de pontos, 45. O Corinthians está em 8º, porque leva vantagem no saldo de gols. No saldo de gols, um gol a mais, né? Mas vitórias, empates e derrotas, tudo igual. 45 pontos. O legal desse Campeonato Brasileiro, que diferentemente dos anos anteriores, a gente já não tem um campeão, né? O Internacional passou com 59, está aí o São Paulo com 57, e até o Santos com 45 pontos ainda tem matematicamente chances, temos 7 partidas a realizar. O Santos tem 8, né, porque tem uma a menos. Então, até o Santos tem condições de ser campeão brasileiro. Então, isso é que dá um dinamismo e dá realmente um brilho maior no campeonato, né? Tivemos aí o Cruzeiro, se eu não me engano, num campeonato há 3, 4 anos atrás, um brasileiro, que faltando 6 rodadas ainda para terminar o certame, ele já era o campeão disparado já em termos de pontos. Então, o legal do campeonato é isso. E lá na zona de rebaixamento é a mesma coisa, né? Uma briga danada para ver quem sai e quem entra. Esse é o meu destaque. É isso aí, Nelsinho. E você falou de poupar ou não poupar, que você é contra, né? Poupar jogadores. Eu também. Normalmente eu sou contra. Eu dou um desconto para o Cuca dessa vez por causa do fator Covid, né? Porque quando você viaja, expõe os jogadores a uma viagem, né? As chances de você contrair o vírus é muito maior, né? Você tem o aeroporto, tem o traslado. Agora, não faz sentido ele manter os jogadores titulares em casa, né? Treinando no CT, e permitir que pessoas entrem no CT, né? Permitir que jogadores saiam às ruas. O jogador de futebol, o jogador do Santos, né, e do Palmeiras, eles têm que ter a consciência que essa é uma semana que vai fazer parte da história dos dois clubes, né? A possibilidade de um jogador desfalcar, um jogador importante, desfalcar a equipe, né, por conta desta pandemia é enorme, né? Então, quanto menos expostos eles puderem ficar, melhor. Então, eles têm que ter essa consciência. Então, nesse caso, eu entendo um pouco o Cuca. Só não gostei da estratégia de jogo que ele planejou para enfrentar o Fortaleza. Porque, desculpa, o Fortaleza, com o time que está, né, num estádio, sem torcida, você ir lá para fazer um jogo reativo, acho que não tinha necessidade. Mesmo com uma equipe reserva, o Santos tinha condições de ir lá, marcar em cima, fazer um jogo com marcação alta, impor pressão ao Fortaleza e aproveitar do momento difícil, né, emocional da equipe cearense. Deixa eu dar aqui, passar aqui a primeira mensagem de um telespectador. O Flávio da Pompeia concorda comigo sobre o lance do Madison, o lance de pênalti. Ele diz aqui: boa noite a todos, componentes da mesa. O pênalti cometido pelo Madison nem na várzea acontece. Péssimo. Eu concordo com você, viu, Flávio? Concordo plenamente. Eu não entendi, né? O Madison não é nenhum garoto, jogador que já tem alguma experiência. A bola ia para a linha de fundo. Você lembra do lance? Não, o jogador estava sozinho, o Carlinhos estava sozinho. Pois a bola indo para a linha de fundo, ele vai... Não tinha nenhum jogador próximo a ele. E não adianta dar desculpa que não fez o pênalti, porque foi um pênalti claro, né? Tinha outro jogador santista defensivo fazendo a cobertura, então assim, a possibilidade dele criar algo que fosse levar algum perigo era mínima. E ele... eu tomei um susto. Quando eu vi aquele pênalti, tomei um susto. Que é uma questão... que o primeiro tempo do Madison foi um ótimo primeiro tempo defensivamente. O Madison ele já tem como característica dele como jogador ser um atleta muito mais agudo, um lateral muito mais agudo e tem certas dificuldades defensivamente.
ele fazia um bom primeiro tempo defensivamente, porque todas as investidas do Ceará eram pelo lado esquerdo com o Mariano Vasquez. E todas elas controladas, neutralizadas pelo Madison. E aí, como o futebol é cíclico, né, eu brinco que o mundo da bola é tão redondo quanto a própria bola. No primeiro lance do segundo tempo, o Madison comete aquele pênalti infantil. E, rapaz, futebol é isso, é bola na rede. Um lance que você acaba... Você pode estar fazendo um primeiro tempo impecável. Com 3 minutos do segundo tempo, a atuação dele foi do céu ao inferno. É isso aí. Eu queria só dar uma amenizada no meu comentário com relação a poupar jogadores, né? Vamos dizer que ele poderia, por exemplo, tentar fazer um resultado no primeiro tempo. Hoje nós temos 5 substituições que podem ser feitas. Então você tenta fazer resultado com grande parte dos profissionais titulares que você tem e depois você coloca a garotada. É que eu pensei assim... Porque o Campeonato Brasileiro é muito importante para o Santista. Sem dúvida nenhuma, até porque o Santos não garantiu vaga na próxima Libertadores e precisa se colocar pelo menos entre os 8, né? Pelo menos, então, entre os 7 e 8. Então você pega, coloca ali os titulares, meia bolinha, né? Meio tempo, tenta fazer o resultado, ou até coloca no segundo tempo, já que quer poupar, então faz isso. 45 minutos não vai ter esse desgaste todo, não. Então, é isso que eu queria dizer, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Mas assim, o que eu entendo... ritmo também, né? O ritmo faz diferença. Claro, até porque é o seguinte, hoje nós não temos mais treino coletivo, muito difícil, né? Mal o time chega de viagem, já está colocando de novo a bagagem. Justamente. O Santos, essa rodada, tem um treino e volta a jogar contra o Santos. Justamente. Então, a melhor maneira do jogador, né, deles manterem a hegemonia do time, tecnicamente e taticamente, é jogando. Futebol é conjunto, é coletivo. Então, se você distancia também muito tempo, se você poupa jogadores muito tempo, né, para um jogo tão decisivo quanto é a Libertadores, é complicado. Esses jogadores se distanciam também daquela pegada que estavam tendo. Eu dei razão ao Cuca nesse caso por conta da viagem, né, dos riscos de você expor jogadores, né, a uma viagem de aeroporto e tudo mais. Só por isso. Agora, vamos e venhamos também, né, Wagner? Se você pegar aí do goleiro ao ponto esquerdo, tem 2 ou 3 que não participaram quase do Campeonato Brasileiro. Mas o Laércio já jogou várias vezes, o Madison já jogou. O Laércio né? Tem alguns jogadores que tiveram uma sequência, mas há tempos não tinham uma sequência maior. Por exemplo, o Marcos Leonardo, ele chegou a uma certa altura do campeonato, ter uma sequência, fez gol contra o Goiás. Justamente. E perdeu muito espaço para o Bruno Marques. Então foi a oportunidade de dar nova oportunidade. O Lucas Lourenço, que entrou no segundo tempo, entrou com 15 minutinhos do segundo tempo, teve aí um tempo interessante para jogar. É um atleta que ele estava recorrentemente entrando no decorrer dos jogos, só que vinha um pouco mais escanteado. Então o Cuca aproveitou esse jogo para oportunizar mais esses atletas. É isso aí, quero que vocês guardem munição para a discussão, que a gente vai falar muito do Santos, de toda a preparação do Santos para esse jogo contra o Goiás no próximo bloco. Então, vamos guardar munição, nós vamos discutir bastante aqui o time provável, né? Tentar adivinhar o time que o Cuca vai mandar a campo domingo. Mas antes de chamar um break, eu quero cumprir aqui 2 promessas, eu prometi 2 abraços. Primeiro, para o nosso querido Roberto Dias Torres, conselheiro do Santos da Antiga, foi diretor do Santos, uma figura bastante importante dentro do Santos Futebol Clube, muito experiente. E também para o meu querido Robson, vendedor de café lá da Praia Grande, ele mora na Vila Mirim, Praia Grande. Grande abraço para você, Robson. A gente já volta, vamos falar muito sobre o Santos. Estamos de volta. Deixa eu mandar um abraço para o Bibian também, nosso querido Bibian, que mora lá na Ilha Poxá. Bibian é praticamente da casa, né? Faz parte do programa já há anos, nosso telespectador assíduo. E ele está dizendo aqui, deixa eu só ler aqui a mensagem dele, Fábio, você já fala. Ele está dizendo aqui que o Santos não tem que priorizar campeonato, porque pode levar o Santos a ficar de fora da Libertadores deste ano, né? Da Libertadores 2021. Que prejuízo, e é verdade, ficar fora de uma competição internacional como a Libertadores é muito prejuízo financeiro para qualquer clube grande que tem receita, tudo mais. Né, tem muita despesa, né, para
para cumprir. Diga. Não, eu chamei até para pegar carona no seu abraço, para também abiscoitar um pouquinho. Abiscoitar? Abiscoitar, a gente é linguagem É da o termo, internet. é o termo. Essa molecada de hoje é cada o termo da internet. Quer O biscoito? que você entende por Wagner? abiscoitar, Nelsinho? Abiscoitar. Diga lá, Nelsinho. Ô, Wagner, Olha, eu vou eu esperava procurar mais de você. Você está ativo nos aplicativos das redes sociais. Você está ativo. Vai devagar. Poxa, eu pensei que você estava inteirado nos termos da garotada. Vai com calma, meu tempo. No meu tempo era a hora do Olha lá Maguila. o que você vai falar, Mas Fabiolado. eu vou abiscoitar porque eu recebi uma mensagem da audiência, particularmente a audiência mais especial, que é do seu Jorge Jesus, que não é o técnico do Benfica, Jorge Jesus Lázaro, meu avô. Não é ele poderia estar assistindo o Poderia programa lá de ser, Portugal, por que poderia não? ser. Mas no caso é o Jorge Jesus Lázaro, Mais pelo importante, Lázaro. Esse é o mais importante. Esse é importante. Esse é o mais importante para mim, a audiência do meu avô, que concorda com o Nelsinho Filho. Diz que ele usa até a frase do Tele Santana: quanto mais se joga, mais se pega conjunto. Mas não Ou tem seja, dúvida. está assinando embaixo o que o Nelsinho fala, que não deve se poupar. Muito obrigado. Só que ele é seu torcedor Jorge. palmeirense, então talvez para ele não poupar seja até uma forma, né, do Santos desgastar, o Palmeiras dele ser campeão da Libertadores, Ah, talvez. mas o Abel Ferreira não vai poupar, porque a Pois é. ideia de jogo dele é fazer frente nas duas competições. E um detalhe interessante, muita gente se preocupa dessas partidas sequenciais numa possível contusão, né? Numa partida que não tem tanta importância como uma que o Santos, por exemplo, essa que o Santos vai disputar a final. Ah, de repente coloca os titulares para jogar contra o Fortaleza Jobson se machucou no treino. e alguém se machuca. Mas aí tem, no treino, Jobson se machucou como eu agora. já falei, e tem uma outra coisa mais importante, no coletivo, principalmente em coletiva pronto, hoje não tem mais, porque nós já falamos isso, inclusive, anteriormente, mas no coletiva pronto, a pegada é muito mais forte, né? Porque o jogador quer se destacar ali no treino para ser o titular, é muito mais forte a pegaria, digamos assim, no coloquial, do que o próprio jogo oficial. Então, é sui generis isso. Eu acho que tem que ir para o pau mesmo, colocar o que você tem de melhor. Como hoje nós temos 5 substituições a fazer, aí sim no segundo tempo você pode mudar, dar uma descansada na rapaziada, mas faz o resultado primeiro. Que é o que tudo indica João Paulo na final da Libertadores, né? Porque ele tá dando ritmo pro goleiro, que muito provavelmente deve fazer a final contra o Palmeiras. É já. isso aí. Eu vou ler aqui uma mensagem, depois eu quero que você, Fábio, se você tiver alguma informação para acrescentar em cima da mensagem que eu vou ler aqui do Celão. Perfect. Celão do Guarujá. Ele diz o seguinte: a visita ao CT Repelé que teve hoje foi um absurdo. Eu falei sobre isso no início, né? Não adianta, por um lado, poupar no jogo e no outro correr risco de contaminação. Já basta amadorismo na gestão passada. Tem que evitar essas coisas, essas visitas ao CT. Não é momento para isso. Que informação você tem sobre essa visita hoje ao CT, Fábio? Então, 3 pessoas entraram no CT. CT esse que eu, como setorista, e certamente não piso desde março do ano passado, que está sendo restrito, e tem que estar restrito para os jogadores ter o máximo de segurança. Dentro das medidas, dos protocolos, né, do protocolo adotado pelo Santos desde o início da pandemia, desde quando retomou o futebol principalmente, né, porque ficou aí 4 meses parado o futebol, e aí o Santos voltou a treinar com atividades físicas e afins desde junho, né, finalzinho de julho para começo de julho, Isso, começar o julho. Campeonato Paulista. Acontece que esses 3 torcedores, na verdade, entraram hoje no CT Repelé. O Santos emitiu uma nota oficial, tenho aqui ela no meu celular, que diz que o Santos esclarece que devido à pandemia do Covid-19, existe um protocolo sanitário, como eu disse, sim existe, com proibição de entrada e ou circulação no centro de treinamento Repelé de pessoas que não fazem parte do cotidiano dos treinos. Pelo menos assim deveria ser, né, Santos Futebol Clube? O local está isolado, sendo permitida apenas a entrada de funcionários e atletas. E esses funcionários com devida higienização, sanitarização. Testagem. Houve, porém, uma falha e 3 pessoas foram autorizadas indevidamente por um funcionário a visitar a área. O clube já apurou o ocorrido e adotará medidas internas com a certeza de que esse tipo de fato não se repetirá. Uma dessas pessoas é o Ney Silva, um influencer, né, que ganhou fama em Pernambuco por ser um narrador de várzea e virou um digital influencer por E isso. tem uma foto de ele abraçando o Marinho. O Marinho, sem uma máscara. foto com o Caio Ele Jorge. sem máscara. É o que é o Marinho mais grave. E aí né? o que eu falo? Sim. Eu acho, e assim, tudo é grave. Tudo é grave. Só que aí eu vou dar uma chamada de atenção no Marinho. O mesmo Marinho
que essa semana excluiu, até de forma acertada, as redes sociais, que é um jogador muito intenso, ele não é a primeira vez que ele entra em conflito em redes sociais, com torcedores, com comentários. Então, assim, ele é um jogador que as redes sociais os afetam, e já temos aí situações onde ele mostrou isso. É um jogador que poderia chegar bem num rapaz como esse e falar assim, campeão, não, né? O campeão, vamos tirar Ou põe a máscara. Põe a máscara, distanciamento, vamos tirar... Não, abraçado. Esse aí com o Caio Jorge, os dois próximos, os dois sem máscaras. Só que o Marinho tem que entender que ele é o principal jogador do Santos. E um dos mais experientes, né? Exato, e é a principal referência técnica do Santos e ainda não pegou o Covid, sabe? Ainda, claro que a gente tá vendo até casos de reinfecção, por exemplo, o próprio Alisson é caso de reinfecção, só que quando você não pegou, a probabilidade de você pegar a primeira vez ainda é maior. E o Marinho não pegou, e ele tem essa consciência, essa ciência e consciência dele ser a principal referência técnica. É claro, eu estou aqui culpabilizando, jogando 100% da culpa no Marinho? Não, absolutamente. Erro maior do funcionário que liberou a entrada. Exatamente. O jogador ele tem que ter essa consciência, concordo plenamente com você, não tem nenhuma criança ali. Né? Mas, poxa, o clube tinha que ter um planejamento para evitar que esse tipo de coisa acontecesse, com a vontade ou não do jogador. Né? Não dá para você poupar uma equipe de uma viagem, poupar alguns jogadores de uma viagem e, ao mesmo tempo, permitir que sejam feitas visitas ao CT. Flexibilizar dessa forma. Sabe, é uma incoerência realmente absurda. A gente aqui apoia, né, sempre todas as administrações que estão no Santos, a gente torce, né, para que o Santos seja bem dirigido. E agora, eu particularmente, estou esperançoso, porque eu tenho muita boa impressão do presidente Andrés Ruedas, que iniciou sua gestão agora. Então, a gente espera que esse tipo de coisa, né, que passa muito por amadorismo, né, dá uma imagem de amadorismo, que isso não aconteça mais, né, que isso pare de acontecer. Diga, Nelson, você ia falar alguma coisa? Já que você tocou no Ruedas, eu queria parabenizar a forma, né, com que eles dividiram esses 150 ingressos, né, os convites, a bem da verdade, para o jogo da final lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. E disponibilizaram para a imprensa, inclusive para a mídia, né, com transparência, para quem foi, quem ganhou, quem não ganhou. Isso é sinal da seriedade realmente de uma administração, seja ela clubística, seja ela pública, enfim. Mas eu queria parabenizar a forma como foi dispensado. A gente sabe que em outras situações, olha, 150, não sei para quem for, a gente vai distribuir, vamos ver e tal, e quando chega em cima da hora você vê que Sim. Foi prestigiado parente de um, parente de outro, mas não, dessa vez não, 45, se eu não me engano, para jogadores, né, e seus familiares. 15, 30 para cada, tanto para o gestor, bem como 30 também para o pessoal do Conselho Deliberativo, né? E teve hoje uma publicação que eles fizeram, que teve sorteio entre os funcionários. 5 funcionários, né? 5 funcionários. Eletricista. Então, isso mostra a transparência de uma diretoria que começa, sem sombra de dúvida, para colocar a casa em ordem. Eu acho que a transparência é um ponto a se elogiar, mas eu não gostei da divisão, não, sim. Não gostou da divisão? Eu acho que deveria dar uma enxugada maior em conselho e comitê de gestão, talvez nem ter conselho. Mas eu estou falando da transparência, não, né? Eu estou falando eu não gostei da divisão. Porque a gente eu acho que você deveria priorizar mais o associado. Sim, tudo bem. Em detrimento ao conselho e ao comitê de gestão. Agora tem 10% aí que Exato. O governador em do Rio exercício de Janeiro, autorizou 10% do Maracanã, que é cerca de 7 mil pessoas, mas não para comercializar ingresso. Vai ser disponibilizado para os clubes e os clubes vão repassar isso, a Conmebol vai repassar isso da forma como achar devida. Então, assim, provavelmente teremos... Mas isso veio, essa decisão, eu li também, decreto. Parece que foi decisão do Ministério Público, né? Foi uma ação do Foi uma ação do governador em exercício do Rio de Janeiro... Paes. Não é o Eduardo Paes. Não, Eduardo Paes é prefeito. É o governador em exercício, que está no lugar do Fritz lá. O Witzel, prefeito. Eu não vou lembrar o nome dele exatamente agora, mas eu sei que foi uma determinação, uma decisão em conjunto com o Ministério e com o governador. O governador do Rio de Janeiro não se opôs dentro do que foi explanado e explicado. Então, em detrimento a isso, teremos pelo menos 7 mil pessoas
a contar aí de torcedores ou como vai ser isso distribuído. Não vai ser, lembrando que não vai ser comercializado, não vai abrir venda de ingresso. Isso vai ser distribuído de uma forma em que a Conmebol e os clubes vão achar melhor aí a distribuição. Eu imagino que boa parte desses ingressos, que devem ser distribuídos de forma igual, né, para Palmeiras e para Santos, sejam destinadas a torcedores, né? Torcedores, para que tenha um clima, né? Ou serão só convidados ilustres? Pelo que eu vi, patrocinadores, né? O pessoal ligado... Mas haja patrocinador, hein? Porque são quase 8 mil pessoas. Seguranças, não, de uma forma global, né? Apoiadores, enfim, tem uma série de... Aí é que mora o perigo, né? E outra coisa... Dá nome aos bois, Cláudio Castro é o governador em exercício. Governador em exercício, Cláudio Castro. No decreto também coloca alguns pontos para quem for assistir. Protocolo. Tem que O ter protocolo. teste. Apresentação de PCR, checagem de temperatura corporal, isso já tem sido praxe independentemente, Sim. até em supermercado é praxe. Uso de máscara, proteção obrigatória durante o tempo. Então, assim, acho que o grande diferencial do que tem acontecido protocolarmente é essa obrigatoriedade do PCR. Teve alguma decisão no exterior, no futebol internacional, que eles abriram precedente para... A decisão da Copa, da Supercopa. Não sei se já aconteceu, mas já Teve presença de público? O ingresso vendido? Ia ser Não, acho que não. Um evento teste para a volta do público. E o Mundial de Clubes tem essa possibilidade. Não, tem a possibilidade. Eu tô falando Mas que a Supercopa, eu não sei se já aconteceu, mas eles estavam para ser um evento teste. Vamos falar no campo das hipóteses, né? Vamos supor que dessas 7 mil e poucas pessoas que compareçam lá na grande final, autorizadas aí por meio do decreto do governador do Rio, alguém se contamine e venha a óbito lá na frente e a família queira processar. Uma situação delicada. Por isso que vai ser todo um protocolo de teste. Aí vão ter que assinar, né? Vão ter que assinar um termo. Um termo de responsabilidade. Quando o próprio imprensa, quando vai fazer jogo Vila Belmiro, Allianz Parque, nos clubes que tiveram aí, quando retomou, né, a fase classificatória, oitavas, quartas e semis, nós tivemos a possibilidade de fazer os jogos direto do estádio. Você tem um termo que você assina, que você se compromete, que você... É isso aí. Né? Então tem todo um protocolo que a Conmebol vai adotar, até porque a Conmebol vai começar a disponibilizar os credenciamentos da imprensa a partir do dia 25, segunda-feira, e a partir daí você tem que ter um teste a partir do dia 25, comprovando um PCR, que você está negativado para a Covid-19, senão você não vai adentrar o estádio. É isso aí. Eu agora quero fazer um exercício aqui com vocês. Que time... Achei que era exercício de levantar. Não é esse aí, não. Esse é só de manhã. De manhã eu tenho disposição para isso. Agora não, nessa hora da noite não. Vamos colocar aí um campinho com o time que a nossa produção aí 11 interrogações. Imaginou, né? Porque não dá para ter certeza de nada. Um time provável do Santos para enfrentar o Goiás no domingo. E eu quero a opinião de vocês, a opinião de quem deve jogar e a opinião de vocês aí, a Natália e o Fábio, que são mais repórteres, que vivem o dia a dia do Santos. Se tem alguma informação, né? Por favor. Vamos avaliar aí. O que vocês acham dessa equipe? Está perto disso, na tua opinião, Fábio? Olha, eu não sei te responder. Será que ele vai colocar a dupla de zaga na titular? Para mim, uma certeza é que o Luan Pérez não joga. Tá? O Luan Pérez não joga. Será que ele vai insistir com o Jean Mota para recuperar o Jean Mota? Luan Pérez só joga Libertadores. Esse não volta para a partida. O Balieiro talvez fique à disposição, faz a transição. O Alex vai ser avaliado amanhã. Então, sendo jogadores que estão no DM, enfim, com problemas físicos, essa é a informação que eu tenho, que o Luan Pérez só volta para a final da Libertadores. O Soteldo, por exemplo, o Soteldo eu até entendo, porque o Soteldo jogou menos, né, do que os outros titulares. Sim. Por conta do Covid, né? O Lucas Braga tem jogado demais, ao contrário, né? Tem jogado muito nos dois sentidos, né? Tem jogado mais vezes e tem jogado bem. Será que ele vai arriscar o Lucas Braga? Mas hoje tem departamento de fisiologia, como disse bem o Nelsinho, que te ajuda a trabalhar uma possível lesão, desgaste, de tudo mais do jogador. O Lucas Braga é um jogador novo, que está aí voando, né, conseguindo manter uma regularidade jogando. Eu não pouparia nem o Lucas Braga, nem o Soteldo. Marinho talvez eu deixasse para o segundo tempo, não sei como é que está a condição dele, física. Porque o Marinho já não joga há quantos jogos?
Ele não jogou esse último só. Só o último? É, o Só, outro né? ele jogou. Tá certo. Eu digo Marinho porque a gente estava discutindo isso aqui há pouco. Ele teve uma Então, mas lesão aí o Marinho não muscular. joga mais. Se ele não jogar essa partida, ele Não, não ele não joga joga mais em até a BH. final, né? É, ele não Porque jogaria ele não em vai BH. enfrentar o Atlético Mineiro na terça-feira. Ah, com Não. certeza não. E eu acho que o Wagner Leonardo não vai para lateral esquerda porque recém voltou de Covid. O próprio Cuca na coletiva ontem disse que colocou ele no segundo tempo e foi com o Felipe Jonathan para a viagem porque o Palha não teria condições de jogar 90 minutos. Então eu acredito que por conta do histórico de Covid, não deve o Palha ser titular. E só a título de informação, para confirmar, eu tinha dito sobre a final da Supercopa da Europa, sim. Eu estava em dúvida se já tinha acontecido o jogo ou Quantas se o jogo iria pessoas, acontecer. 30% do estádio em Budapeste, na vitória do Ingresso Bayern de vendido? Munique, 30% da capacidade do estádio. O ingresso Supercopa alemã. Então, Supercopa da Europa. Da Europa? Bayern e Sevilha, 2x1 pro tá, Bayern. tá. Eu estava em dúvida se esse jogo já tinha acontecido ou não, porque é tanto jogo acontecendo, brasileiro e internacional, que eu estava em dúvida que hoje teve até Bayern, Sim. Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund. E eu fiquei em dúvida, então fui consultar o oráculo Google e é exatamente isso que aconteceu. Respondo agora, a gente está falando da escalação do Santos, a pergunta do Vinícius, do Gonzaga, outro telespectador assíduo nosso aqui, fãzaço da Natália, viu, Natália? Se soubesse que ele fala de você aqui, menina. Bom, ele Fiquei com pergunta, medo na agora, opinião isso de foi você... irônico? Isso foi irônico? Não. Depois pelo eu vou dar uma contrário. olhada nesse WhatsApp aí. Eu vou te mostrar. Na opinião de vocês, quem deve jogar dia 30? John ou João Paulo? João Paulo. Nelsinho? O futebol como é que você, o que Momento? você falou mesmo? É que eu falo Dinâmico. que Sequência. Sequência. é assim. Sequência, né? João Paulo está numa sequência. Imagina colocar o John, até uma furiosa para ele. Olha, deixa o João aí, deixa o Não, João aí. e goleiro, principalmente, precisa do ritmo de jogo. E é- Principalmente o goleiro. Tempo de bola, ele precisa. E quem tá jogando é o João Paulo. Até Então, porque E ele quando já- o João Paulo saiu, quando se machucou Então, pela primeira vez, se machucou não. Não, foi Covid também. Também Covid. Quando ele Covid. contraiu o Covid, ele perdeu a posição. e Sim, não então é voltou tão mais. cíclico. porque é o tão o cíclico. John entrou e garantiu. E ele estava bem, Mas o João sim. Paulo estava muito bem. Exato, é tão E cíclico. aí teve Covid também. Porque o João Paulo estava bem, conquistou a posição, pegou Covid, o John assumiu, conquistou a posição, pegou Covid e o João Paulo volta na Libertadores. Sabe quem, Na final. sabe quem é o culpado disso, no bom sentido, é claro? O Arzu. O Arzu. O Arzu que conseguiu aí formar dois belos goleiros, né, para o E Santos. olha, E ainda tem o Vladimir, Eu- que é um bom goleiro. razoável. Né? Ele é um bom goleiro, assim. Eu acho que ele faz boas partidas, ele toma boas decisões. Pra mim, ele é melhor do que muitos goleiros que foram contratados e ele tá há tanto tempo no Sim, Santos. é um bom Vou colocar um jogador. Tapia da Agora, vida. O Tapia jogou no Santos. Pô, desenterrou agora o Tapia. Não, né? Não, mas o que eu acho interessante, que eu acho que o John, pra mim, particularmente agora, analisando, é uma grata surpresa. Eu acompanhei o John em alguns jogos do Sub-23 e principalmente na Portuguesa Santista. E não era um goleiro que me inspirava confiança. Idem. E hoje é um goleiro que inspira muita confiança. Mas ainda, do para o ímpar, eu acho que o João Paulo é mais seguro. Eu acho o João Paulo mais seguro. Porém, e aí eu vou fazer um contra-argumento ao meu próprio argumento. É tréplica, eu vou réplica. ser um isso, advogado, eu vou ser um Que isso. advogado. Eu não falei que você era louco? Eu Eu falei vou que você era fazer louco. um Olha, eu acho advogado que tem diabo pro meu que próprio argumento. liberar logo esses setoristas aí, porque eles ficam numa ânsia tão grande de falar, e quando chega no programa dá uma velocidade. Então vai lá, Por quê? desgata. O que você tem feito? Você tem subido na árvore lá para ver o treinamento? Ah, já fiz algumas vezes, É. não Menino subi da duro, árvore. mas já fiz algumas coisinhas, já dei umas Desculpe espiadas te já. cortar, Fábio. Não, mas é porque assim, o João Paulo ele é mais seguro, que a gente olha pro histórico do João. Sim. Mas com a camisa do Santos profissional, o João Paulo tem mais histórico de falha do que o João. Por isso que eu falo que é um contra-argumento ao meu próprio argumento. O João Paulo entrou quando o Vladimir se machucou. Machucou lá, sangrou lá no jogo contra o Atlético Paranaense, entrou. E a gente percebia uma insegurança muito grande do João Paulo, porque na maioria dos lances em que ele tinha que sair para tomar decisão, ele olhava para o banco de reservas procurando a orientação do Arzu. Não estou dizendo que está errado, é insegurança, é moleque novo, estreando no profissional, jogando como... né? Então, assim, ele amadureceu muito. Hoje ele toma decisões sem precisar ter essa busca do olhar do Arzu. O John, eu já acho ele mais imaturo.
precisa de um pouco mais de pegar essa casca que o João Paulo pegou de uma forma mais rápida. O João Paulo só não pode cometer, né, o que ele fez contra o Fortaleza, que ali ele assumiu um risco enorme, né? Tentar sair jogando, né? Dentro da pequena área, a 1 metro da risca do gol, ali. ele vai me driblar o jogador. João Paulo, por mais habilidoso que você seja, o risco ali, você que jogou bola, Nelsinho, não vale a pena. E Não tem a menor necessidade, concorda comigo? Concordo em bicuda. gênero e grau, não tem essa não. Bola pro mato que o jogo é de campeonato, companheiro, né? Hugo Souza, recentemente, na Copa do Brasil, foi tentar fazer isso, perdeu a bola pro Brenner. Justamente. São Paulo. E não foi a primeira vez que o João Paulo fez isso, hein? O João Não, Paulo já já fez fez isso em algumas algumas outras oportunidades. Em uma delas até se complicou um pouco. O goleiro não pode dar sopa pro azar, né, Nelson? Sem contar- O goleiro tem que fazer o simples. O simples. E sem contar qual é a estatura do João Paulo? 1,90 m e alguma coisa, né? Não é muito alto. Vamos Para goleiro, né? Para goleiro. Vamos no Eu acho oráculo. que é bom trabalhar com a rapaziada. Olha lá, rapidinho aqui, ó, o Wagner. Qual? Diga lá, Fábio. Mas então, Já pesquisou? Não, o João Paulo Já trepou tem- na árvore do CT para descobrir a O idade? João Paulo tem A 1,89. altura do 1,89 João Paulo? O John tem 1,96 e o Vladimir tem 1,90. Eu ia falar que, por exemplo, quando você é muito alto, né, um jogador muito alto, ele tem uma certa dificuldade mais lento. tecnicamente, né? O reflexo é mais lento, digo, para driblar, não para voar na bola, não para fazer ponte, etc e tal. Até porque isso tem treinado constantemente. E engraçado, né? Diferentemente de um jogador de linha, um jogador de meio campo, jogador de ataque, de defesa, o goleiro treinando assiduamente, treinando bastante, treinando forte mesmo, ele acaba se encaixando mais e aprendendo mais e sendo muito mais seguro embaixo dos paus do que o próprio jogador de ataque que você faz aqueles treinamentos. Por exemplo, aquela jogada que normalmente o lateral, né, o ala, pega e vai na linha de fundo e vai fazer um cruzamento para dentro da área. Eu já vi 300 mil vezes o ala pegar, o adversário está aqui na frente, ele vai até a linha de fundo e quando ele cruza em cima do adversário. E no treinamento, que é uma constante fazer, o técnico pede para tirar. Não, só vai cruzar quando o adversário sair da frente, vai não. E eu não estou falando do Santos Futebol Clube, não. Estou falando do futebol. De uma forma geral, você pode perceber. O cara vai na linha de fundo, quando vai cruzar, se tiver um adversário ali, ele chuta em cima do cara, vai para lateral, vai para escanteio e tal, mas tem que chutar em cima do cara. Tem que dar um cortezinho e depois fazer o complemento da jogada. Deixa eu perguntar uma coisa para Muitos não têm as vocês. duas pernas, né? Muitos não Tem têm isso também, tem isso. a habilidade com a Tem direita, isso. com a esquerda, não tem o recurso de conseguir cortar e Pode fazer o ser. cruzamento com a Deixa eu perna. perguntar uma coisa para vocês, pessoal de casa, se quiser opinar sobre isso também seria legal. Nós estamos aí há uma semana, praticamente, da grande final da Libertadores que vai acontecer no próximo dia 30, que é sem ser amanhã, o próximo sábado. Não é isso? 17 horas. Santos tem 2 jogos pela frente, Palmeiras tem 2 jogos também. Que é um absurdo, né? Exatamente igual a agenda dos Que é um O dois. que não é absurdo Que é no um futebol absurdo. brasileiro, né? Que é um Nelson? absurdo. O que não é absurdo no 2 futebol finalistas de brasileiro? São Pois é. Paulo, a Confederação Brasileira de Futebol Pois poderia é. muito bem dar... Alterou de quarta Alterar para essa data. terça. É, Que o beleza, quarta que pra beleza. terça. Não vamos nem entrar nesse mérito, porque, nossa, isso aqui é falar de coisa, né, que a gente já está careca de saber. Não dava para esperar muita coisa mesmo da Conmebol, da CBF, que também poderia intervir, né, enfim. Da própria Federação Paulista, são 2 clubes paulistas, né? A Federação Paulista poderia usar a sua influência dentro da CBF para que a CBF agisse na Conmebol, enfim. A alegação que eles deram para não adiar os jogos tanto do Palmeiras quanto do Corinthians por essa rodada que vai ser jogado, que seria na quarta, vai ser na terça-feira, é porque encavalar ainda mais, porque tem final do Copa do Brasil, final do Mundial, que um dos 2 clubes com certeza vai estar, se for o Palmeiras, adia ainda mais a Copa do Brasil. Então, eles falaram que o calendário não permite mais essa possibilidade. O Santos já tem jogo adiado, o Palmeiras conseguiu encaixar ali no que estava, nas rodadas, mas infelizmente... O que eu vou perguntar para vocês é o seguinte, o Santos enfrenta o Goiás domingo, no mesmo dia, em casa, né? Isso. No mesmo dia, o Palmeiras viaja para enfrentar o Ceará, certo? Certo. Sim. Depois, na terça-feira, o Santos é que viaja para pegar o Atlético Mineiro, um dos times que briga aí pelo título, que brigam pelo título do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Palmeiras, em casa,
enfrenta, ou treina, né, Felipe? Treina, enfrenta o Vasco. Jogo da primeira rodada do Campeonato Enquanto o Brasileiro. Palmeiras enfrenta o Vasco na Olha. terça-feira. Na opinião de vocês, quem tem a semana mais complicada antes da grande final? Cara, pra mim é os dois. E eu vou te dizer o porquê. Porque contra o Atlético Mineiro, com certeza, o Cuca não vai jogar com os titulares. Deve ir a delegação toda para depois fazer uma logística só e ir pro Rio. Não faço ideia, porque a gente ainda não tem noção de como vai ser a logística dos clubes. O Palmeiras, se seguir nessa ideia do Abel Ferreira, ele vai jogar com os titulares e vai jogar contra o Vasco. E Porque o Palmeiras já jogou Mas com aí- titulares contra o Flamengo. Jogou Enquanto o Santos poupou. E ele já disse em coletiva de que ele não tem poupa. nenhum tipo de pretensão de poupar nenhum jogador. A não E ser ele que o poderia poupar jogadores, porque ele tem elenco para Ele tem isso. elenco. E ele já falou, a não ser que o departamento de fisiologia chegue para ele e fale, ó, esse jogador aqui, Tá se estourado. você colocar, ele vai estourar. Fora isso, ele vai com titular. Então, assim, por desgaste, para mim tá muito em pé de igualdade. Eu acho que aí, nesse caso, é problema do Abel, né? Porque aí, tipo, é decisão. Eu acho que é a forma com que cada um vai Sim, lidar tem com isso. entendimento. Eu acho que sim, eu vou tentar analisar isso friamente, sem pensar se A ou B vai jogar com titular ou reserva. Porque aí uma falha de planejamento é problema de quem planejou mal, seja Abel ou seja Cuca. Eu acho que o Santos tem uma semana mais complicada, porque enfrenta um adversário mais forte, porque viaja. Eu acho que esses dois pontos fazem com que o Santos tenha um pré-Libertadores, um pré-final de Libertadores mais complicado e mais delicado do que o Palmeiras. Eu sei que você está avaliando independentemente de quem vai poupar ou não vai poupar, mas na prática, o Santos não vai. O Santos vai mandar a campo lá o Cuca time não ia- mais... O Cuca não ia no É, penúltimo exatamente. jogo. O Santos vai Ele ia enfrentar o mudar falando, Atlético. agora eu vou pôr titular. Ele não ia. Vai enfrentar o Atlético com um time mais... Sub-17. o Sub-17, se o- puder, vai com o Sub-17. O ônibus vai poder entrar até de frente nesse Nessa jogo. rodada agora, eu acho que o Santos tem uma vida mais fácil do que o Palmeiras, né? Porque jogar contra o Ceará é um time que vem em ascendência, né? Sim, eu acho E que o o Palmeiras Go- não ganha no e Ceará. o Goiás, a gente vai pegar o Goiás dentro de casa, mais tranquilo e tal. E o Santos vencendo, ele sai de 45 para 48, ele iguala o Palmeiras já nessa rodada? Não, o Se Palmeiras tá com 51. Hipoteticamente, o Palmeiras Palmeiras tem perdendo... 51. Não. É verdade, então não chega não. Eu acho- Mas se o Mas Palme- o Santos chegando a 48, dependendo do resultado do Fluminense, ele passa o Sim, Fluminense. passa o E dependendo Fluminense. do resultado do O Santos Corinthians, fica na ele fica sétima na posição. sétima Sim, colocação. porque o sétima Santos, colocação. Encosta no Grêmio com 51. Então, nessa caso rodada vencesse o agora- Fortaleza, podia dormir em sétimo. Sim. Nessa rodada agora, eu acho que o Santos tem vida mais fácil do que o Palmeiras. Né? Olha, eu acho que até o Cuca pode se poupar desse jogo contra o Atlético. Eu acho que o Cuca vai mandar a campo domingo. Isso é uma opinião, não é informação, Como o tá? Dorival já fez. É. O Dorival já Exatamente. fez. Eu- O Raimundo não, já é, fez não, é isso. não é informação, é minha opinião. Eu acho que ele vai mandar a campo no domingo um time misto para ganhar do Goiás, Pra ficar de 3 pontos para criar em casa. uma gordurinha, porque sabe que deve perder o jogo na terça-feira. E talvez nem ele vá para Belo Horizonte. Eu acho que é difícil. O jogo vai ser em Porque Belo ele Horizonte. não ir, eu acho difícil. Mas... até porque- Eu não duvido não, hein, Fábio. Eu não vamos- duvido porque a não. obrigação Vamos dele utilizar junto. aquele termo que foi utilizado no jogo contra o São Paulo e que deu certo? Vamos, time alternativo. Time alternativo. Sem misto e sem reserva, beleza? Mas isso vai Time ser. alternativo. Eu acho que o time alternativo vai ser contra o Goiás. Quanto o Atlético Mineiro vai ser reserva. Sub-17. Vai ser a molecada do Fraldinha. O Aspirantes vai jogar. Vai ser os aspirantes. E assim, a gente está supondo dentro da cabeça de tudo que aconteceu na temporada em relação ao Cuca, em relação aos jogos que ele teve quando tinha jogos importantes pela frente na semana. Então, pensando em como foi, pensando cucamente, Então, é que esse é o problema, né? Pensando com a cabeça do Cuca. Só e que- pensar com a cabeça do Cuca é uma imprevisibilidade, rapaz. Até porque ele coça demais, né? Tudo mais. E assim, mas pra esse jogo do Atlético Mineiro, a gente acredita que até o ônibus ele deixa entrar de frente. Agora Contra o Palmeiras tem que ser de ré duas vezes. agora uma coisa eu tenho certeza, ser exatamente a roupa que ele vai chegar no Maracanã, ia ser exatamente a roupa que ele vai estar por baixo do casaco do Santos ali, que é camisa da Nossa Senhora da Isso Aparecida, eu tenho calça absoluta preta certeza. e sinal na cruz. E o Exatamente. terço no banco de reservas. Exatamente. Deixa eu ler um pouquinho aqui das mensagens dos nossos que tem. Leia. Tá demais hoje aqui, viu? O pessoal deve estar gostando aqui de vocês aqui. Vamos ver aqui. O Gilmar, lá do Parque Estuário. Parque Estuário é no Guarujá, né? Vicente de Carvalho, Guarujá. Guarujá, né? Tá falando sobre o Palmeiras. O Palmeiras jogou pelo resultado
Na Argentina, o Santos tinha que ir para cima para ganhar. Essa é a questão. Deixa eu ver se ele tem. Mandou mais uma última aqui. Tá falando do Hulk. O Hulk seria um bom investimento? Não. Já foi o Pra tempo, mim, né? não. Eu acho que jogadores que estão, pra Já mim, mais pensando no numa fim da carreira. Né, quando o É. Santos conseguir, né, regularizar a situação na Não, e FIFA. outra, eu tudo acho mais. que você investir o valor que se investe em jogadores que já estão mais. Não tô falando que já tá no fim da carreira, tá? Mas ele já tá mais pro fim da carreira do que pro Sim. começo da carreira. Eu acho que o Santos perderia mais dinheiro. E Eu outra, não tem, apostaria. tem uma novela aí recorrente de Hulk no Palmeiras, até pro Palmeiras, que tem um pouquinho mais de bala na agulha, eu já não acho que seria uma boa. Imagina pro Santos, que vive numa pindaíba financeira, investir num jogador quase que quarentão, que nem o Hulk não vale. O Santos... Poxa, eu vou levantar da mesa desse jeito, hein? Oi? Vou Mas levantar você não joga da mais, mesa. Nelson. Você já parou. Você fez Você pode 40, bater- você você pode fez bater na 40 mesa e este falar, eu ano, não jogo Nelson? mais. Você fez 40 este ano, mas você não joga mais, não é isso? Já faz tempo. Nem pela CESP você joga Faz mais? tempo, ô? nem na Nem CESP. na Nos torneios da a Copa CESP? Não, poxa. Eu joguei uma Copa CESP, né? La Cezanne? Jogamos lá pela Cezanne. Natália, Você você tá muito festejada aqui, viu, Natália? Depois você cola no intervalo. O Sérgio Dá do uma Imbaré, olhadinha. essa moça fala muito bem, excelente profissional, além de ser muito bonita. Olha aí, tá com moral. A Natália aqui, viu? Tá com moral. É isso aí. O Fernando de São Vicente tá perguntando aqui, tá dizendo aqui que o João Paulo ele tem muita dificuldade na saída de bola. É um risco em jogadas aéreas. Já teve Vocês mais, concordam né? com isso? Já Eu teve acho mais. o John pior. Eu acho que o João Paulo Pelo que eu tudo mais. acompanhei no Sub-20, como eu acompanhei no Aspirantes, eu via mais dificuldade na saída de bola do E o John, John. e o John é bem mais alto que o É. João Paulo. Né? É, então, eu acho que assim, é aquele pegar o contexto. Acho que pelo profissional do Santos, o John ele tem menos histórico de falhas. Se a gente pegar o histórico total, Aspirantes, Português Santista, o John tem mais histórico de falhas. Agora, o João Paulo já teve mais dificuldade de sair do gol. No começo, justamente pelo que a Natália falou. Insegurança. A pontuação da Natália foi perfeita. Ele tinha medo, olhava para o banco de reservas. Hoje você não vê mais ele fazendo isso. Então, acho que ele evoluiu nesse sentido. Ainda é um primor? Não. Tem mais a evoluir. Sempre tem. É importante isso. Mas acho que em relação ao João Paulo que começou nessa sequência, hoje ele é muito mais seguro nas saídas de gol. Olha aqui, deixa eu registrar Bom aqui a saída mensagem. Era o Fábio Costa, que saia com o pé no alto. Esse não saía, esse aí ia pra guerra, né? Atropelava. Deixa eu registrar a mensagem aqui do Márcio Domingos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha que legal, né? Programa atingindo aí Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Lá tem assistindo a gente pelo Santa Portal, né? Lá tem o comercial e também tem o operário de Várzea Grande. Né? É isso Operário aí, do- assistindo a gente pela internet. Estou sempre ligado no programa, vamos ser campeões da Libertadores. Sou sócio do Santos Futebol Clube. A Natália Lima, outro que tá... Olha aí, Natália, você está cheia de moral mesmo, menina. E olha que eu tô com a cara pálida hoje. É. Vamos ver se tem mais um aqui, deixa eu procurar mais um aqui. O pessoal hoje não para. Boa noite, amigos, sou o Matheus do Rio Branco. Rio Branco é aqui? Rio São Branco é Vicente, né? Vicente. Área Continental de São Por Vicente. falar nisso, São Vicente já passamos, né? Aniversariou. Então, eu estava aguardando pro destaque final, justamente Mas isso. o Eu, destaque como fi- filho da terra. Não, na verdade, era para ser destaque inicial. Só que como eu Inicial, fui isso. responder a pergunta do Wagner Frederico, eu ia deixar para o final. Mas já que vocês mencionaram, fica aqui os parabéns. Eu que sou filho da terra, Aí, 489 Você é calunga, anos. então? Eu fui desovado lá da maternidade e fui para lá. Meu nascimento em Santos foi um acidente de percurso. Depois eu tomei a água da biquinha e nunca mais saí. É. Deixa eu terminar aqui, que vocês não me interromperam, não li a mensagem do Matheus aqui do Rio Branco. O que vocês acham do Santos? Ele quer vender todo mundo já, o Santos nem terminou a Libertadores ainda. O que vocês acham do Santos vender todos esses jogadores? Felipe Jonathan, Soteldo e John? Não entendi, você não gosta deles, ô Matheus? Vocês acham que o Santos vai, entrando nesse assunto, vai passar por um processo de reformulação depois da Libertadores? Não acho. Não acho que... até porque o Santos não pode contratar ainda. A gente tem que lembrar que não pode contratar. Mas tem dois jogadores. E aí você tem o Tottenham que tem uma, né, segundo
Na verdade, Juventus com o... Tem o Lucas Veríssimo que vai embora. Isso é fato, já estão vendidos. Estou dizendo desses outros vender mais jogadores. O Calciomercato, né, site italiano, contou que o Felipe Jonathan pode ser alvo da Juventus. Tem um rumor de Soteldo no Tottenham também. Sim. Até na Venezuela tem muito isso rondando, né? Que até a Federação Venezuelana teria sido consultada, mas nada de muito formal e nada de muito concreto também. Mas e qual é a dívida para zerar na FIFA e poder fazer as transações novamente? Hoje o Santos ainda precisa resolver com o Atlético Nacional, a pendência aí hoje em reais é cerca de 5 a 7 milhões de reais. O Rolando Rolo deixou o cargo dizendo que já estava adiantado com isso, mas o presidente do Atlético Nacional, a última vez até que eu conversei com ele, falou que não tem nada disso não tem nada adiantado não. E no caso do Huachipato, as coisas travaram porque o staff do jogador, né, o Sebastián Cano, que é o agente do jogador, tem dificultado um pouco o impasse porque a forma com que o Soteldo saiu do Huachipato foi um tanto quanto conturbado. Então eles não querem devolver o passe do Soteldo ao Huachipato, mesmo com a promessa do clube chileno do jogador ficar no Santos até encontrarem um bom negócio para vendê-lo. Então isso atravancou a situação Santos e o Huachipato e a gente vai ter que procurar uma nova alternativa, talvez, para zerar essa dívida Fábio, pro clube chileno. você está respondendo a pergunta do Nicolas Maciel, do Guarujá, que perguntava exatamente sobre essa situação do Santos. Lá do Guarujá. Sua terra, Nelsinho, tem uma audiência bastante Você grande apresentando aqui. o programa, o pessoal fala, hoje nós vamos ficar ligadinhos. Nicolas Maciel, que queria saber exatamente sobre essa situação aí das pendências do Santos com a FIFA. A gente vai para um próximo break, daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar muito do adversário do Santos na final da Libertadores também, do Palmeiras, que vai enfrentar o Ceará no domingo, lá na capital cearense. Até já. Voltamos e vamos falar diretamente, né, do Palmeiras. Palmeiras que é adversário do Santos na final da Libertadores, tão aguardada final da Libertadores, final brasileira, né? É a quarta final brasileira da Libertadores? Terceira, né? Não, quarta. O São Paulo disputou 2 finais. Teve a terceira, né? Tivemos São Paulo e Atlético Paranaense em 2005, São Paulo Internacional em 2006 e agora Santos e Palmeiras. É isso aí. Depois de 14 anos, a 14 final anos. brasileira. Terceira final brasileira da Libertadores, né? Muito legal pro futebol brasileiro, muito legal mesmo. Eu como amante do futebol, como alguém que trabalha com futebol, torce muito pelos clubes brasileiros, fiquei muito satisfeito mesmo com essa final brasileira. Mais do que isso, uma final paulista, né? Essa é a uma primeira final história. paulista no Maracanã. É uma pena que a gente esteja, né, atravessando Uma esse pena momento mesmo. complicado de pandemia e o estádio não vai ter Mas eu sua também não sei como é lotação, que não vai ter seria, torcida. né, a questão de torcida, porque é válido só para São Paulo a questão da torcida adversária, né? No Rio, acho que liberaria. Com por ser- certeza, seria Não, sim, dividido. seria aberto, né? Seria uma final E aberta. seria legal, gostou ser dividido, né? Meia Como meia. é na Champions, é um jogo Pancadaria só, uma começa. final. Mas então, eu não duvido que a eu tô- torcida exatamente. imprudentemente vá para o Rio de Janeiro. Isso aí... Eu conheço pessoas, torcedores que já compraram passagem para ir. Tem um E amigo- falando nisso, nós estaremos lá, o Esporte por Esporte estará lá no dia 30 para cobrir essa final. Vamos mandar material para o nosso canal no YouTube, matéria de ambiente. Como eles estão dizendo, certamente haverá torcedores do Santos, do Palmeiras ali pelos arredores do Maracanã. Muita gente vai para o Rio de Janeiro para, de alguma maneira, né, poder acompanhar de perto essa final que é histórica, né, uma grande final entre dois clubes paulistas disputando o caneco do principal torneio, do principal campeonato do continente. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Edson Monstro, lá do Jardim Rio Branco. Ele está dizendo que, Wagner, eu já tirei foto com você na orla da praia, você é muito simples. E como é que eu não ia ser simples? Quem sou eu para não ser simples? Né? Mas acho que eu me lembro, né? Você estava de bicicleta, eu estava andando de bicicleta com a minha filha e ele me parou lá na praia. Legal, Edson, um grande abraço para você também. Já temos o campinho do Palmeiras para a gente mostrar aí como é que o Palmeiras vai a campo para enfrentar o Ceará. Enquanto a produção prepara aí o campinho, o Palmeiras teve reforços importantes para o retorno nesse treino que teve na manhã de hoje. Gustavo Gomes voltou a treinar com bola. Gabriel Menino e Patrick de Paula, que estavam fora, estão à disposição do Abel Ferreira já para o jogo contra o Ceará. Não sei se serão utilizados.
mas muito provavelmente devem ficar no banco de reservas. O Abel, que após a derrota para o Flamengo, ele falou, né, abre aspas, não jogamos com um adversário qualquer, jogamos com um adversário que sabe que tem que dar a vida para ganhar esse campeonato, porque não tem nada mais para ganhar. Então ele deu aquela amenizada, aquela segurada, porque foi um jogo que o Flamengo massacrou o Palmeiras. Quem viu o jogo viu que o Flamengo foi superior os 90 minutos. Mas verdade. o Palmeiras tem reforços importantes. Gustavo Gomes é um cara que tem uma responsabilidade, uma responsabilidade gigante, uma presença muito importante na defesa do Palmeiras, que provavelmente deve ser ao lado do Felipe Melo, que volta, né? Daqui a pouco a nossa produção vai colocar de novo, né, o campinho aí do Palmeiras, para a gente poder discutir em cima dessa provável escalação do Verdão para o jogo contra o Ceará. O Ceará que tem um bom time, né, e que faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Será mesmo que o Palmeiras vai com a sua força máxima? Por essa provável escalação, quem que faltaria aí? Então, o Luan saiu. O Gustavo Gomes, né? O próprio Felipe Melo, o Patrick de Paula, que ganhou posição. Felipe Melo talvez para dar ritmo para ele, Sim. voltar, que ele está muito tempo fora. Porque não faria sentido. Ideal, se o Palmeiras quer. Ideal, né? Se o Palmeiras quer utilizar ele, né? utilizar o Felipe na final, ele teria que jogar. Ele tem que dar um Porque ritmo não joga para muito ele. tempo. E o Luan saiu, não sei se o Luan vai para esse jogo, tem que ver, porque o Luan ele saiu sentindo bastante contra o Flamengo ontem. Agora o trio de ataque é o titular, né? Então, eu não sei como... Não, o Rony, ele não jogou contra o Corinthians, ele foi opção de banco. Quem jogou foi o Rafael Veiga e o Zé Rafael. O Zé Rafael um pouco mais atrás. Foi um outro esquema, né? Foi um 4-4-2. Foi um outro esquema tático. Então, assim, ele varia muito porque ele tem peças para fazer essa variação. É difícil hoje a gente conseguir entender como é que vai funcionar o Abel Ferreira. Mas eu acredito muito que ele não deve ir com o Rony contra o Ceará, ele deve deixar o Rony como opção, e ele deve fazer a mesma formação que ele fez com o Corinthians, porque o Ceará sem a bola joga muito parecido com o Corinthians. E é interessante, isso aí já projetando o Libertadores. O Rafael Veiga, ele não foi titular contra o River Plate no jogo que o Palmeiras ganhou, em Alvejaneda, por 3-0. O time do Palmeiras sofreu muito quando pegou o Santos no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o 2-2. Sofreu muito com o esquema do Santos de 4 atacantes, que deve ser o mesmo adotado pelo Cuca na final. Os 4 trocando o tempo inteiro. Na ocasião, não era o Abel técnico no banco, claro, ele estava comandando por telefone, estava com Covid, era o Vitor Castanheira, o auxiliar. Só que eu acredito que, sabendo da dificuldade que o Palmeiras passou contra o Santos, e o Abel estudioso que vai fazer um meio-campo mais preenchido e talvez parecido com esse. Zé Rafael, Patrick de Paula. Ou até mesmo Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino, que foi o meio-campo contra o River Plate. E foi muito bem no jogo em Alvejaneda. Nelsinho, eu vou passar essa para você. O Marcelo Pereira, lá do Campo Grande, ele está perguntando o seguinte: vocês não acham que o Palmeiras vai chegar à final com mais ritmo de jogo que o Santos por não estar poupando os jogadores? O que você acha, Nelsinho? Comentamos isso aqui, inclusive o próprio avô do Fábio citou também que é interessante o jogador estar em atividade o tempo todo, né? Essa falta de treinamentos coletivos, né, faz com que os jogadores percam um pouco de ritmo. Então tem que aproveitar todos os jogos oficiais e o Palmeiras tem aproveitado, o Abel tem utilizado muito desse sistema. Agora, uma coisa que eu me impressionei, mudando de um polo para o outro, o time do Internacional, como eles fazem uma marcação alta, né? Ele sai pegando já lá na área do adversário, é uma coisa impressionante o time do Internacional. Não sei se foi só naquela partida contra o São Paulo, mas eu adorei, eu gosto muito desse tipo de pegada, esse negócio de ficar recuado do meio campo para trás, esperando o time chegar. Sabe o que foi mais curioso, Nelson? Eles estavam ali que foi mais curioso? Mordendo. Se alguém chegasse para você, olha, meio da semana tem um jogo entre Santos e São Paulo. São Paulo e Internacional no Morumbi. São Paulo líder do campeonato contra o Internacional. Internacional do Abel Braga contra o São Paulo do Fernando Diniz. Você imaginaria que o Internacional fosse para cima do São Paulo, surpreendesse o São Paulo com uma marcação alta, pegando, né, ali, logo marcando a saída de bola de São Paulo, forçando o São Paulo ao erro, porque o São Paulo do Fernando Diniz só sabe jogar desse jeito, né? O meio campo do Internacional... O pessoal já notou, né, que o São Paulo
e outras equipes do Fernando Diniz só jogam assim. E é teimosia, né? Porque é uma coisa que não está funcionando, porque são equipes que foram montadas. O Abel Braga fez a leitura muito bem. A gente sempre fala que o futebol cada vez mais é xadrez, né? Parecido com o jogo de xadrez, porque é muita estratégia. O Abel soube que já tinha visto o jogo que o São Paulo teve dificuldade quando a marcação foi muito ali próximo à grande área, e ele não mudou o esquema. Para mim, jogo assim tem que dar chutão. Você não tem que ficar brincando com a bola ali. Quanto mais próximo você tem o adversário da sua área... Tem que virar. Sabe o que eu acho interessante do Abel? O Abel começou a crescer no Internacional quando ele deu um passo para trás e voltou ao esquema do Cudê. Hoje o técnico brasileiro é refém daquele 4-2-3-1. E eu detesto ficar falando esses numerozinhos, porque nem todo mundo entende, mas aquele esquema com 2 pontas abertos, um centroavante, 2 volantes, um segura, um sai para o jogo. O meio campo de armador é o beabá hoje do futebol brasileiro. E o Cudê mostrou que nem sempre é assim. O time do Cudê jogava com um volante, 3 meias para preencher o meio campo e 2 atacantes. Isso fez muito o Thiago Galhardo. E aí o Inter perde o Paulo Guerreiro, que era o homem do gol, e o Thiago Galhardo, que era o atacante que jogava por trás. Quando o Abel chega, ele tem um início muito ruim, porque volta aquele esquema beabá do futebol brasileiro. Começa a se acertar justamente quando ele perde o Thiago Galhardo. E aí ele faz um meio campo preenchido. Esse jogo com o Internacional era o Praxedes, o Edenilson, o Patrick e o Rodrigo Dourado. Então eram 4 volantes ou 4 jogadores com características de ser pelo menos primeiro ou segundo volantes, preenchendo o meio campo com 2 atacantes na frente, o Caio e o Yuri Alberto. Então isso fez muito quando saiu o Caio no intervalo e entrou o Peglo. Anularam o Daniel Alves, que é uma das principais peças para fazer essa movimentação. Que tem esse alto anulado, né? Que tem Isso esse que alto vocês anulado, estão exatamente. falando... Quem foi que disse que o Daniel Alves é meio campista? Ele. Brincadeira, é um absurdo. Isso que vocês estão falando sobre a evolução do Abel tem muito a ver com essa novidade, né, de técnicos. Não novidade, porque no passado, no futebol dos anos 60, 70, tivemos aqui técnicos estrangeiros também, mas por outras razões. Dessa vez foi uma busca dos dirigentes por novas ideias. E eu acho que fez muito bem para os técnicos brasileiros. Eu sempre aprovei isso porque eu acho que essa troca esse intercâmbio de conhecimento é excelente para o futebol. E realmente, aí vai uma crítica minha aos técnicos, os técnicos brasileiros estavam muito acomodados, né? Como o Fábio falou, todo mundo jogando muito igual, muito parecido, futebol de resultado, futebol para garantir emprego, né? Então, com a vinda desses técnicos estrangeiros e o surgimento também de técnicos mais ousados, como o Fernando Diniz, fez com que esses medalhões, né, como Abel Braga, Luxemburgo, saíssem um pouco da casinha, ou fossem obrigados a sair um pouco da casinha para mostrar algo diferente, né? E o algo diferente é esse, é ir para cima. Eu, se fosse técnico de futebol, eu só fiz o curso, né? Eu fiz o Soccer Clinic em 2003, mas nunca exerci. Não me pergunte sobre tática, que eu sou um zero à esquerda. Mas eu jogaria no 4-2-4. 4 atacantes, né? 4 atacantes. O Cuca tá fazendo isso, mais ou menos, o Santos. Eu gostava muito da formação que o São Paulo usava, 3-4-3. Eu gosto de soltar mais os pontas. Esse lance de 3 zagueiros eu acho muito arriscado. Eu gosto de 4 zagueiros. 4-3-3, para mim, na realidade, as dimensões do campo, eu sempre falei isso aqui no programa, as dimensões do campo, elas parecem que foram feitas para esse esquema tático. Eu gosto de técnicos 4-3-3. Eu gosto de técnicos que sabem montar a equipe, que sabem de várias maneiras e que sabem anular a força da equipe que vai enfrentar. Exatamente. Da equipe adversária. Por isso que eu falo da estratégia. O técnico ele tem que saber mover as peças, ele tem que saber, ele tem que conhecer profundamente seu elenco, tem que montar um elenco diversificado, um elenco que tenha competitividade, condições de se apresentar de várias maneiras. Porque não dá para você só querer assim, impor seu jogo. Você tem que ter novas ideias, que eu gosto do principalmente dentro do próprio jogo, no decorrer do próprio jogo. Isso aconteceu com o Cuca, né? Porque se você pegar tecnicamente, né, não menosprezando o time do Santos Futebol Clube, mas você tem aí 2, 3 jogadores que se destacam, que se sobressaem. Mas coletivamente o Cuca deu o tempero, deu o molho ideal que o time, até porque o futebol é coletivo. E por isso que eu acho que o Santos tem mais condições de ser campeão da Libertadores do que o Palmeiras. Porque é uma final em jogo único, o Palmeiras tem um conjunto melhor, mas o Santos tem um jogador
tem jogadores que desequilibram. E o Cuca sabe fazer e propor esses jogadores e motivá-los em jogos grandes. Você já deu sua opinião, quero no próximo bloco também ouvir a opinião do Nelsinho, ouvir a opinião da Natália para esse grande jogo, né? Estamos a uma semana da grande final da Libertadores, final histórica, hein? Será que o Santos vai conquistar seu quarto título da Libertadores e se tornar de novo, né? Porque o Santos já foi o time mais vencedor, o time do Brasil mais vencedor da Libertadores. Foi o primeiro a conquistar 2 vezes a Libertadores e durante muitos anos, né? Reinou sozinho aqui no Brasil. Será que o Santos vai voltar a ter hegemonia aqui no futebol brasileiro, falando de Libertadores? No próximo bloco a gente vai ouvir a opinião de todos da mesa sobre essa grande final da Libertadores. E também vamos falar do São Paulo, que está em crise. São Paulo, que era líder do Campeonato Brasileiro até outro dia, tomou uma surra do Internacional e agora vive uma crise dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje teve até protesto lá no CT da Barra Funda. A gente já volta. Oferecimento Blumed Saúde. A família e os amigos preferem o Bar do Toninho, pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los, para comer um delicioso bolinho de bacalhau, quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o Bar do Toninho é um lugar para relaxar, jogar conversa fora, acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em 2 endereços, Avenida Epitácio Pessoa 241 no Embaré, e na Carvalho de Mendonça 664 na Encruzilhada. Bar do Toninho. Café do Forte Restaurante. Venha provar uma deliciosa comida caseira no canto mais aconchegante de Praia Grande. Avenida Rio Branco 353, Canto do Forte, Praia Grande. Nova Kennedy Pães e Doces. Pães quentinho a toda hora. Muita variedade de pães, doces e salgados. Avenida Presidente Kennedy 6704, Cidade Oceã, Praia Grande. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Confira seu cartão de inscrição e venha. Pegue a caneta preta e venha. O Enem é pra todo o Brasil. Venha, mas não se atrase, hein? Traga um documento e venha. Venha fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação de inscrição. Veja o seu local de provas e venha. E não se esqueça da máscara também. Venha fazer história no Enem. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. Vem, 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 vem aí a prova do Enem. O segundo dia de prova será domingo, 24 de janeiro. Leve caneta preta de tubo transparente, um documento com foto e sua máscara. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Atenção. Ministério da Educação, Governo Federal. Vamos para os destaques finais ou ainda tem coisa? Voltamos a apresentar Programa Esporte por Esporte. Oferecimento Blumed Saúde. Estamos de volta. Antes da gente falar do São Paulo, quero rapidamente aqui a opinião do Nelsinho sobre a final. Sobre a final da Libertadores, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Nelsinho, pergunta fácil pra você. Digamos que tudo Pergunta pode acontecer. fácil. Pergunta fácil. Quem vence, qual o placar e quem vai marcar os gols? E com um minuto. Simplesmente sensacional. Eu vinha ouvindo uma grande emissora de São Paulo, da capital, hoje, e se fosse algumas semanas atrás, com certeza eles iriam falar assim, não, Palmeiras vai ganhar de lavada e tal. Aí hoje não, o jogo é duro e tal, vai ser um jogo realmente pegado, vai ser um jogo lá e cá e assim por diante. Bom, eu acho que o Santos está muito motivado, mas tudo pode acontecer. O Palmeiras é uma grande equipe, tem um grande plantel, tem um grande elenco também, mas o Santos está muito, mas muito motivado. E essa vitória contra o Boca, especialmente aqui dentro, né, por um placar dilatado, digamos assim, 3-0, deu um up maior. Eu acho que dá Santos na final. Natália. Quem errar menos leva, porque é um jogo único, como disse o Fábio. Eu vou ficar em cima do muro. Porque... Natália, não faça isso. Vou não me decepcione, Natália. Eu não consigo... Eu estava esperando uma opinião contundente, Olha lá, uma todo opinião mundo já deletou forte. ali os elogios. Eu normalmente dou opinião com o placar, mas na final eu acho que realmente está muito aberto porque vai ser jogo de estratégia. Quem errar menos
Quem falhar menos, coisas como bobas, como o Madison fez um pênalti idiota, nesse sentido, eu acho que leva a Libertadores. Eu acho o seguinte, minha opinião. O Santos, a trajetória do Santos na fase de mata-mata foi muito melhor que a do Palmeiras. Muito melhor. Primeiro, o Santos enfrentou adversários mais difíceis. E o Santos só jogou um jogo. Não foi nem mal, jogou relativamente, não jogou tão bem, que foi o jogo de volta contra a LDU, que perdeu. É óbvio, o Santos dominou o jogo, o Santos teve oportunidades, mas perdeu. Só que lá, na partida de ida, o Santos venceu bem a LDU. Depois pegou o Grêmio e massacrou o Grêmio. Mereceu ganhar lá, tomou um gol no final e massacrou, goleou o Grêmio aqui. Depois pegou o Boca, mereceu ganhar lá, só não ganhou provavelmente, eu digo provavelmente porque o Santos poderia marcar aquele pênalti que não foi dado, e depois o Boca empatar, ou virar, não sei. Mas o Santos mereceu ganhar do Boca, jogou melhor. E aqui foi uma das partidas mais... caiu até meu ponto aqui. Foi uma das partidas mais... uma das vitórias mais contundentes. Convincentes. Foi um grande jogo, um jogo que vai ficar na história do Santos, eu não tenho dúvida disso, contra o Boca. Já o Palmeiras pegou nas oitavas o Libertad, jogou mal lá. Delfim. Desculpa, o Delfim. Ganhou do Delfim, pegou um adversário fraco, depois pegou o Libertad, jogou mal lá, quase perdeu, aí jogou bem aqui, venceu. Aí pegou o River, venceu muito bem, muito mais, na minha opinião, isso é uma opinião, não sei a de vocês, muito mais pelos erros e pela demonstração de desleixo do River, de não se planejar para marcar os contra-ataques do Palmeiras, porque parecia que o River não acreditava no Palmeiras. Foi um ponto fora da curva a vitória do Palmeiras. E o Palmeiras nos contra-ataques lá foi contundente e merecidamente venceu muito bem por 3-0. Só que aqui tomou um baile do River, e se não fosse pelo VAR, que verdade tem que ser dita, todas as decisões do VAR naquela partida foram certas, mas por detalhes. E o Everton também. E pela grande partida do Everton, o Palmeiras teria sido eliminado aqui dentro do Allianz Parque. Então, assim, pela trajetória do Santos, nessa fase de mata-mata, o Santos, como bem disse o Nelsinho, chega com mais moral. O Santos foi mais regular, né? Foi menos instável do que o Palmeiras nessa fase de mata-mata da Libertadores. Bom, vamos falar agora do São Paulo. Meu Deus, será que já era? Será que o título já escapou da mão do São Paulo? A liderança já escapou. Mas será que não dá para recuperar? A queda de produção do São Paulo é óbvio. O Diniz conseguiu encaixar a sua metodologia de jogo e ele não perdeu peças fundamentais como outras equipes perderam. Ele manteve Luciano. Quando ele perdeu essas peças fundamentais, principalmente no jogo de volta contra o Grêmio, que foi o Luciano e o Reinaldo por suspensão, o Luciano por lesão, aí o bicho pegou, porque as peças que ele colocou como reposição não deram certo. E aí o time caiu de produção. O Luciano está voltando de lesão. Né? A Arboleda cumpriu suspensão, volta no jogo de amanhã contra o Curitiba. Então, assim, não se sabe se desestruturou. A Copa do Brasil realmente desestruturou, mas a tal ponto do time jogar mal como está jogando, porque tem jogado mal. Aí fica esse questionamento, né? Passa muito. Também. E o Gabriel Sara caiu muito, né? De produção, especificamente também. Mas o Luciano já participou da última partida, né? Participou, mas ainda voltando do fracasso do São Paulo. Mas ainda foi o melhor jogador do São Paulo. E foi o melhor jogador de São Paulo. Foi, acho que o único jogador do São Paulo, né? Que pode dizer alguma coisa. E o jogo será amanhã, então, no Morumbi. Amanhã, que já é hoje. Já passamos da meia-noite. O jogo vai ser amanhã no Morumbi contra o Coritiba, né? E esse Coritiba tem alguma condição de dificultar a vida de São Paulo? Acho que não, né? Aí, o provável time de São Paulo, com Volpi, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes, e na frente, Brenner e Luciano. É o time que ele encaixou, que estava vindo fazendo boas apresentações. Legal. É isso aí, vamos ver, né? Será que o São Paulo consegue reagir? Vamos aguardar até amanhã
para saber o que vai acontecer no Morumbi. Vamos para um próximo e último break, depois voltamos com os destaques finais e com um vídeo, uma gravação da nossa querida Denise Pires sobre as mudanças e transformações que estão acontecendo no futebol feminino do Peixe. Até já. Gente, o programa acabou o programa. Boa noite, meu querido Fábio Lázaro. Guardou alguma bomba aí para o final do programa? Não, guardei meu boa noite para você, para meus companheiros de bancada e principalmente para nossa audiência. Até a semana que vem. Avisa que o Cuiabá subiu para a Série A. A minha produção aqui. Parabéns ao Cuiabá, parabéns à Chapecoense, que já subiu também. Parabéns ao América de Minas, que também já subiu. Você tem, né, Natália, uma bomba assim de última hora que você guardou para o final do programa? Tenho, pô. Eu tenho uma bomba que quem tomou vacina não virou jacaré. Boa noite a todos. A pandemia não acabou. Cuidem-se, cuidem dos seus. É isso aí, exatamente. Né? Espero que cheguem novas doses, né, dessa vacina, que essa pandemia vá para o espaço e devolva a vida para a gente, né? A vida normal no planeta. Né? Espero muito. Não é isso, Nelsinho? Verdade. Prazer estar de volta com você, viu? Prazer é meu, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e como bem disse a Natália, a pandemia não terminou, distanciamento social, protocolo de uma forma geral para a gente cumprir, para evitar infecção. E chegaram 2 milhões de doses de vacina no Rio de Janeiro agora à noite, né? Oxalá que... Da Índia, né? Da Índia. Essa veio da Índia, é isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. É isso aí. Na segunda-feira voltamos com a apresentação de Leonardo Fontes e vamos falar tudo, fazer um grande resumo do que aconteceu no Campeonato Brasileiro no fim de semana e, é óbvio, começar a falar muito sobre a final, a grande final do próximo dia 30. Um abraço, até amanhã, até segunda. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Oh, olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera.